Hoje também vamos falar com o ambientalista Gabriel Bittencourt, que está aqui conosco, e ele vai falar sobre esse assunto, de que ele é especialista, vai falar sobre a Amazônia, mudanças climáticas, e vai falar também sobre esse número absurdo de aprovação de agrotóxicos no Brasil. Então, quero cumprimentar, então, agora o Gabriel Bittencourt, agradecer muito pela participação e pedir ao Gabriel que faça a sua saudação e as considerações aí, iniciais sobre os temas de hoje. Tá? Muito obrigado, viu, Gabriel? Oi, Joaquim. Boa noite a você, boa noite a toda a comunidade. Novamente, um grande prazer estar aqui falando com toda essa comunidade progressista. Eu sou da geração que teve lá na Eco 92, né? Discutindo já essas coisas lá tantos anos atrás, indicando essas possibilidades, o aumento da temperatura provocando, por exemplo, derretimento das geleiras, que, por via de consequência, eleva o nível do mar. E a gente vê, só para dar um exemplo muito direto, né? Eu tive há 1 ou 2 anos atrás nos Estados Unidos, em Miami, e você vê lá, a cidade ela fica praticamente no nível do mar, um pouquinho abaixo em alguns lugares, em Miami Beach. Então, nas tempestades um pouco mais fortes, as águas invadem as ruas e penetram as garagens dos edifícios, e por conta disso, a prefeitura tem elevado o nível das pistas, né, da cidade. Então, estou dizendo isso assim porque este é um país, essa é uma região que tem condições de fazer frente a algumas das resultantes desses eventos climáticos. Agora, você imagina as comunidades mais pobres, que muitas vezes são ribeirinhas, o que elas podem fazer, o que o Estado pode fazer para poder dar salvaguardas à saúde, às condições mínimas de vida dessa população? Praticamente nada. São essas que são mais afetadas, embora todos nós seja pelo desconforto do aumento da temperatura, seja pelos eventos climáticos extremos. Joaquim, eu lembro que, molequinho, né, na escola, a gente tinha que fazer aquelas redações. O que é o Brasil? Você fala, o Brasil é um país maravilhoso, não tem furacões, não tem maremotos, não tem desertos. A gente já tem deserto, já teve furacão, a gente está vivendo um outro momento climático. Perfeito. Gabriel, e você acha que, por exemplo, esse uso indiscriminado de agrotóxicos tem alguma relação com, eu não diria com o clima, ou até com o clima, poderia ter alguma relação com a nossa qualidade de vida? O que você pode dizer a respeito disso, já que saiu aí um dado recente de que 30% dos agrotóxicos liberados só este ano, não é isso? Aqui no Brasil, eles não são aceitos pela Europa. Isso tem alguma influência? Tem muito mais influência. Você falou aqui da última vez que você mata insetos, você tem uma alteração de toda a cadeia ecológica, né? Mas eu imagino que também possa ter alguma alteração do clima, ou você acha que não tem nada a ver? Diretamente para o clima, eu não vejo aqui, mas do ponto de vista das relações ecológicas, isso tem uma relação direta e tem uma relação direta com a nossa saúde, né? O Brasil, desde 2008, às vezes alternando com os Estados Unidos, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Nós consumimos 20% de todo o agrotóxico vendido no mundo. Nós movimentamos cerca de 12 bilhões de dólares por ano. Isso talvez responda algumas perguntas de por que a gente está investindo tanto nessa política do veneno, nessa política de agrotóxicos. Então, é necessário fazer uma mudança de política agrária para que a gente possa produzir alimentos mesmo para a população, e aí sim você tem condição de produzir alimentos sem agrotóxicos. Esse modelo de grande latifúndio, de monocultura, é imprescindível que se utilize os agrotóxicos, embora aí fazer um outro corte. Embora a gente possa dizer, bem, em outros países a gente tem também monocultura, mas por que o Brasil utiliza aquilo que é proibido em outros países? Vou pegar um exemplo dos Estados Unidos. Foi aprovado agora em janeiro um dos princípios ativos chamado sulfoxaflor. Ele foi proibido nos Estados Unidos porque foi identificado que ele mata abelhas. Nossa. A situação é muito grave, não apenas
apenas, desculpa a forma de dizer, não, mas matar abelhas, matar esses insetos, eles são responsáveis por 70% da polinização dos alimentos que a gente come. Aham. Influencia em toda a cadeia alimentar. As aves que se alimentam desses insetos que estarão contaminados, é uma situação calamitosa. O que que aconteceria se a Amazônia ela for continuar sendo devastada? O que que pode acontecer? Olha, Joaquim, em primeiro lugar, assim, para contextualizar, né, aquele dia do fogo, né, que queimou e continua queimando grande parte da Amazônia, ele não é uma coisa que aconteceu porque alguém jogou uma ponta de cigarro na beira da estrada, né? Aham. Aquilo lá faz parte deste projeto, de uma visão ideológica de desenvolvimento da Amazônia que prevê a necessidade de você derrubar a floresta, extrair aquilo que está no subsolo, que é o que é considerado riqueza. Na Aham. minha concepção, de muitas outras pessoas, a riqueza está na biodiversidade, que, inclusive, do ponto de vista econômico, pode ser explorada através de biotecnologia, Uhum. mas, do ponto de vista de serviços ambientais, que a Amazônia ela produz uma quantidade de umidade por questões climáticas muito específicas que fazem com que a Amazônia, a floresta, se sustente e ainda envie 20 bilhões de litros de vapor d'água para a atmosfera por dia, que vem através dos chamados rios voadores, aqui para a nossa região sudeste, sul, Argentina, Paraguai e Uruguai, fazendo com que nós não sejamos o deserto. Se a Amazônia, se o desmatamento, segundo esses estudos, ultrapassar o nível de 20%, a Aham. Amazônia não consegue se sustentar, né, pela falta de umidade, se transforma em uma savana e, por conta disso, a gente perde todo esse rio, Que né, absurdo. aéreo que vem para cá, e a tendência é que essas regiões, sudeste, sul do Brasil e os outros países, se transformem em praticamente desertos, né? Então, a situação é de uma gravidade, é perder a biodiversidade, a riqueza que isso pode representar e perder também essa outra riqueza, né? O regime de chuvas que a gente tem hoje, que é extremamente, unicamente dependente da floresta amazônica. Esse dia, esse protesto aí contra mudanças climáticas, você disse que ele começou com uma menina, isso? Que de escola foi uma menina que, preocupada com as mudanças climáticas, ela fez um protesto isolado e isso ganhou agora o mundo, é isso mesmo? Exatamente, Joaquim. É uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente acha que as nossas atitudes, as nossas ações de caráter individual, elas não têm a repercussão que a gente gostaria, às vezes não tem. Não. Uma sueca, uma menina de 16 anos, a Greta Thunberg, ela começou a ficar angustiada por ver a morosidade com que as autoridades, né, do seu país e de outros países agem no que diz respeito a tomar medidas efetivas para conter o avanço das alterações climáticas, né? E Uhum. aí o que ela fez? Ela elegeu a sexta-feira para poder matar a aula e isoladamente com um pequeno cartaz na frente do parlamento sueco se manifestar no sentido de essas autoridades têm que fazer alguma coisa muito rápida porque é para mim, é para minha geração que vocês fazem ou deixam de fazer as coisas. Uhum. Isso acabou contaminando outros jovens que foram aderindo. A Greta já foi falar na ONU, foi falar no encontro das partes, e hoje a atitude dessa menina, às sextas-feiras, mobiliza o mundo. Hoje foi um grande dia de mobilização, dia 27 próximo, a outra sexta-feira vai ser um grande dia de mobilização também, Uhum. pedindo que as autoridades ajam com mais rapidez. Infelizmente, o que a gente tem visto no Brasil, como eu disse, assim, não é nem neste momento, não é nem agir com mais rapidez, pare de fazer, pare de promover os retrocessos que estão sendo promovidos. Uhum. Tudo aquilo que a gente conseguiu avançar hoje está sofrendo um retrocesso muito grande. Nós, o Brasil, já foi um grande protagonista das ações de cunho socioambiental. Tanto é que
A Rio 92 foi o grande evento da ONU do século passado, foi aqui no Brasil, né? Dali saíram compromissos que até hoje se discute, por exemplo, discutiu no Acordo de Paris, se discute o Fundo Amazônia, o fato da Noruega, da Alemanha retirar recursos próprios para investir aqui, é fruto do reconhecimento de que o Brasil estava cumprindo a sua parte, fazendo a sua parte do ponto de vista ambiental. Então, a Greta está mobilizando os países no sentido de vamos acelerar as ações para conter as alterações climáticas, mas no Brasil, neste momento, infelizmente, a gente tem que fazer alguma coisa de pare de fazer tudo isso de errado que vem sendo feito, né? Pare de queimar a Amazônia, o Cerrado. As queimadas não têm sido naturais, elas têm sido propositais, elas respondem a essa ideologia de ocupação do território, sobretudo pela pecuária, né? No caso da Amazônia, mais ainda, né? Pela indústria madeireira, pela mineradora. E agora a gente viu por esse vazamento da Intercept que isso também tem uma motivação ideológica. Joaquim, a gente que viveu na época da Transamazônica, a gente sabia que os militares tinham essa visão estratégica, né? De ocupar a Amazônia, para evitar invasões, etc, etc. Então, queriam fazer a Transamazônica, que eu via na escola assim, que era uma grande obra que você podia ver da Lua, né? Era uma coisa maravilhosa. E eu achava, Joaquim, juro que eu achava assim, que com o passar do tempo, o desenvolvimento do conhecimento científico sobre a importância da Amazônia, do ponto de vista da biodiversidade, 20% da biodiversidade do mundo está lá, né? Com esse conhecimento, essa visão tacanha, míope, retrógrada dos militares teria ficado para trás. Infelizmente, parece que o capitão que está sentado na cadeira de presidente está comandando novamente esse tipo de visão cujos resultados, infelizmente, a gente e o mundo inteiro está vendo agora. Então, às vezes eu fico pensando, o que é isso? É uma ignorância ou, na verdade, é uma ambição desmedida, algo que inconsequente, achando que isso não vai ter reflexo no futuro? Qual que é a sua opinião sobre isso? Joaquim, é ideológico de um lado, né? Eu acho que os militares têm essa coisa, a gente viu nesse vazamento do Intercept, que tem essa coisa dos chineses estão ali na Guiana e eles podem, de alguma forma, ocupar a Amazônia, mas além dessa visão ideológica deles, do ponto de vista de segurança nacional, tem outros interesses econômicos envolvidos, evidentemente, né? Mas eu acho que, ainda voltando aos meus tempos de escola, acho que as fábulas nos ensinavam muito. Eu lembro da fábula da galinha dos ovos de ouro, que a galinha botava um ovo de ouro a cada dia e o dono, de repente, algum dia falou, se ela bota um ovo a cada dia, quantos ovos não terão lá? E matou a galinha e pronto, né? Então, a Amazônia é isso. A Amazônia, a floresta de pé, ela é rica. As pessoas às vezes acham que é uma visão romântica você falar que ela é rica do ponto de vista da sua biodiversidade, como se fosse apenas um santuário a ser mantido. Não, a biodiversidade ela pode trazer riquezas, inclusive, e disse na outra transmissão que participei, que menos de 0,5% da flora amazônica é estudada com fins de produção de medicamentos. Imagine-se, então, o quanto que você pode extrair ali de biotecnologia para a produção de medicamentos para curar doenças que hoje são consideradas incuráveis. Então, a floresta de pé presta esses serviços ambientais, né? Essa chuva toda, uma série de outros serviços, mas também, do ponto de vista econômico, ela pode ser muito importante para o Brasil, como aquela galinha dos ovos de ouro viva. A Amazônia morta, derrubada, você extrai aquele fetiche do presidente, do nióbio, né? Mais outros fetiches ligados à mineração, você extrai toda aquela madeira, você extrai tudo aquilo lá e pronto, você matou a galinha dos ovos de ouro, aquilo lá vira uma savana e pronto. Cadê a biodiversidade que você tinha? Cadê o potencial de biotecnologia? Acabou. Né? E fora aquilo que a gente falou anteriormente, né? Os serviços ambientais que a gente hoje recebe aqui acabam também, e aí pronto, o regime de chuvas acabou, isso aqui vira um deserto. E aí depois, aprofundando mais, você vê o cuidado que o MST tem hoje com desenvolver uma agricultura orgânica,
sem agrotóxicos, sem veneno, que eles chamam, sem veneno. Você conhece alguma experiência nesse sentido, Gabriel? Olha, Joaquim, em primeiro lugar, assim, concordando integralmente com o que você fala com relação aos interesses envolvidos na Amazônia. Existe essa visão militar que eu classifiquei como tacanha, como retrógrada, mas ela se imbricou com os interesses econômicos de grupos que são grupos mercenários mesmo, que estão pensando no seu enriquecimento imediato. E aí, longe de se ter uma visão de Estado, uma visão de desenvolvimento do Brasil a médio e longo prazo, infelizmente, a gente está na mão desse tipo de gente, né? Então, mas isso posto, focando na história dos agrotóxicos, uma coisa que, só voltando ainda, né? Essa história dos agrotóxicos, ela ganhou força principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde existiu a chamada Revolução Verde, né, que acabou se firmando na base da produção de agrotóxicos, de grandes maquinários e de pouca mão de obra no campo. E a produtividade efetivamente se elevou bastante ali. Mas, em 1962, uma bióloga estadunidense chamada Rachel Carson, ela publicou um livro que até hoje é um ícone, né, no movimento ambientalista, que é chamada Primavera Silenciosa. O título se dá por conta dela ter visitado os locais em que se aplicava muito esse tipo de veneno, e ela não escutava mais zumbido de abelhas, cantar de passarinhos, porque os agrotóxicos tinham matado toda a vida naquele local. Então, os agrotóxicos, de fato, eles responderam no momento para o aumento da produtividade, que acabaram levando a agricultura para esse modelo que a gente tem hoje, grandes monoculturas, que dependem exclusivamente do agrotóxico. Mas, no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, tem mostrado uma alternativa importante, que é a alternativa de você ter pequenas propriedades com gente trabalhando, ou seja, você fixando as pessoas no campo, elas tirando o seu sustento e podendo produzir sem veneno. O maior produtor de arroz orgânico da América Latina é o Movimento Sem Terra, os Trabalhadores Sem Terra, que são consumidas no Brasil e exportadas para a Europa, inclusive certificadas. A feira que o MST faz em São Paulo é uma coisa maravilhosa. Eles mostram assim, olha, a gente não produz como as grandes monoculturas produzem milho, soja, trigo, a gente produz cenoura, beterraba, arroz, feijão, alface, abobrinha, aquilo que vai para a mesa das pessoas e sem veneno. Eu agradeço novamente a oportunidade, é sempre uma honra participar aqui na TV DCM contigo, e mando já um grande abraço a você, um grande abraço a todos que nos assistem. Tá ótimo, Gabriel. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui presente sempre. Só fazendo aqui a Mônica um comentário, agradecendo você, Mônica Costa, obrigada, Gabriel. Temos aqui também a Lila Rosa dizendo que a indígena não é líder, ela está sendo rechaçada pela liderança xinguana. E o Elimar Soares diz que ela é traidora do povo indígena. Vai fazer um papelão, porque, na verdade, a queimada existe e está preocupando o mundo todo, e o satélite já mostrou. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito todos vocês que participaram do chat. Tá? É uma honra também tê-los aqui. Nós somos uma comunidade, somos uma grande família progressista do DCM, tá bem? Nós nos encontramos todos os dias aqui às 9 da manhã, nos encontramos às 7 da noite, e eu volto na segunda-feira, às 9 horas, com o DCM Café da Manhã, e você tem daqui a pouco o Essencial DCM com o Kiko Nogueira e o Pedro Zambarda. Tá certo, Gabriel? Muito obrigado, Gabriel. E volte aqui mais vezes, Gabriel. Você aqui dá brilho aqui ao nosso canal, à nossa transmissão, tá bem? Obrigado, meu caro Joaquim. Grande abraço. Até mais. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Gabriel. Boa noite.